A paz do Senhor Jesus a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Olha, hoje, mais uma vez, o mundo evangélico foi abalado. Neste dia, o pastor Everaldo foi preso. Vamos falar isso daqui a pouco. Em nome de Jesus, eu quero pedir para todos vocês para que se inscrevam aí no nosso canal aí, dê o seu joinha aí, não por vaidade, é que isso ajuda com que este vídeo seja mais divulgado, mais propagado, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, esteja compartilhando também esta mensagem, esteja divulgando o nosso canal, nos ajude a levar a palavra de Deus, tá ok? Olha, eu gostaria de começar este vídeo meditando e citando aquele versículo da palavra de Deus que diz assim: é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Meus irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, nós não devemos nos escandalizar com essas coisas. A palavra de Deus já deixa claro, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Então, Jesus já estava dizendo lá que a iniquidade no final dos tempos iriam se multiplicar, iriam se levantar falsos profetas, falsos pastores, falsos missionários, falsas cantoras, falsos bispos, falsos apóstolos. Isso aí já está tudo escrito. Nós não temos por que nos escandalizar com essas coisas. Olha só, a palavra de Deus, ela não ocultou que o homem que era segundo o coração de Deus, ele adulterou com uma mulher, mandou matar o esposo dessa mulher e ficou com essa mulher. Nós não escandalizamos quando a palavra de Deus diz que Abraão, o pai da fé, ele mentiu que Sara era sua irmã com medo de ser preso, de ser assassinado e ficarem com sua esposa. Nós não nos escandalizamos quando logo lá no primeiro livro da Bíblia, ela já começa narrando um assassinato em que um irmão mata o próprio irmão por uma coisa tão fútil, por uma coisa tão banal. Nós não nos escandalizamos quando nós lemos lá na Bíblia que as filhas de Ló encheram a cara do pai de vinho, deixaram ele embriagado e tiveram sexo com eles para ter filho com ele. Nós não nos escandalizamos com todas essas coisas. A Bíblia não esconde nada disso. A Bíblia não oculta nada disso. Então, por que nós vamos nos escandalizar com o que está acontecendo agora, nesse momento, no meio em que nós estamos vivendo, que antecede a volta de Jesus Cristo? É lícito que isso venha acontecer e cada um que está promovendo esses escândalos vão ter que se acertar diante de Deus naquele grande dia do juízo final. Nada ficará oculto, até mesmo as pessoas que estes escandalizaram, até mesmo as pessoas que estes tiraram dos caminhos do Senhor, afastaram da casa de Deus. Posto isso, vamos então ao acontecimento. Na manhã deste dia, a Polícia Federal, ela entrou ali na moradia do pastor Everaldo. Para quem não sabe quem é o pastor Everaldo, o pastor Everaldo, ele ficou conhecido em âmbito nacional porque ele foi também já candidato a presidência da República. Além de ter sido candidato à presidência da República, ele é o presidente, o dirigente nacional do PSC. O que é o PSC? Partido Social Cristão. Olha só, Partido Social Cristão. Ele é o presidente desse partido aqui. O Bolsonaro, inclusive, já pertenceu a esse partido. Acho que ele viu algumas coisas erradas ali e saiu fora desse partido. E o pastor Everaldo também, ele ficou também bastante famoso, porque em uma viagem lá para Israel, foi ele que sugeriu batizar Bolsonaro ali nas águas do Rio Jordão. É óbvio que aquele batismo que acontece lá no Rio Jordão, lá,
Quase todo mundo que vai para lá quer tirar uma foto, quer fazer um vídeo. Eu conheço até pessoas que já foram batizadas, mas quando viajou a Israel, só para fazer um vídeo que se batizou no Rio Jordão, batizou lá de novo, lá para fazer um batismo como se fosse uma peça teatral. Foi o que o Bolsonaro fez quando o pastor Everaldo, sugeriu para ele se batizar no Rio Jordão. Então tá bom, vamos lá, se batizou. Não é verdade? Ele não deveria ter feito isso, né, o pastor Everaldo, né? Porque, na realidade, para ele batizar a pessoa tinha que receber Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, fazer a confissão, entender o que é ser um evangélico, né? Mas fazer o quê? Vamos ao ocorrido. Então, o pastor Everaldo, como presidente nacional do PSC, é o mesmo partido do governador Witzel, lá do Rio de Janeiro. E então o que ocorre? Nesse dia também, várias pessoas do governo Witzel foram presas também e o governador Witzel foi afastado por 180 dias pelo STJ. E toda essa busca aí, o que aconteceu? O secretário de segurança, o Edmar, que está preso, secretário de segurança do Witzel, que está preso, ele fez várias denúncias na sua colaboração com a justiça e nessas suas denúncias ele denunciou corrupções do pastor Everaldo. E o pastor Everaldo acordou na manhã desse dia com a Polícia Federal na porta, lá no Recreio. É uma área de luxo, equiparado aos Jardins aqui de São Paulo. Só magnata, só pessoa que tem muito dinheiro. Ele acordou com a Polícia Federal na porta do seu apartamento e foi preso. Está preso. Eu estou trazendo essa mensagem, mas principalmente dando a ênfase que eu e você não devemos nos escandalizar. Porque a Bíblia nunca escondeu nada, nem do homem que era segundo o coração de Deus, ela escondeu que ele adulterou, que ele cometeu um assassinato, que ele mentiu. A palavra de Deus nunca ocultou nada, a palavra de Deus nunca ocultou nada da vida de Abraão, que era conhecido como amigo de Deus. Então, nós temos que nos preparar, nós temos que nos fortalecer, nós temos que ouvir todas essas notícias e não nos escandalizar. Nós temos que ouvir todas essas notícias e entender, olha, na Bíblia já está escrito que isso iria ocorrer. Você está entendendo? Se alguém vir dizer, mas e aí, você é crente, você é evangélico, como é que fica um pastor? Olha, no meio evangélico existem um monte de pessoas que estão infiltradas, existem os lobos, existem aqueles que estão disfarçados de pastores, de bispos, de apóstolos, que fazem disso um meio de vida. Por isso, cabe a nós, nesta reta final, sabendo que antecede a volta de Jesus Cristo, avaliar direito o local onde vamos servir a Deus. Nós não devemos pegar e generalizar e dizer que todo pastor é do mesmo jeito, que todo bispo é do mesmo jeito, não quero mais saber de igreja em igreja e seguir o exemplo de muitos desigrejados que estão por aí. Nós temos que entender, como eu já frisei esses dias, ainda existem os remanescentes. Eu citei de Elias. Nos dias de Elias, ele achou que toda a nação estava corrompida, que não havia mais crente em Israel. Ele achou que só tinha ele de crente em Israel e Deus então o surpreendeu dizendo, olha, ainda tem 7.000 que não se dobraram para Baal, não comem na mesa de Jezabel e estão me servindo, sendo fiel a pão e água. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Nem tudo está perdido. Nós não podemos generalizar, dizer que todos os pastores, que todos os bispos, todos os apóstolos são da mesma forma. Nós precisamos entender que isto é lícito que aconteça e que isso está escrito na Bíblia, que ocorreria no final dos tempos. Os falsos mestres, os falsos pastores, aqueles que na realidade são lobos, só estão atrás da lã da ovelha, só estão atrás de devorar a ovelha, de arrancar tudo, de deixar a ovelha no osso. Então cabe a mim e a você, sabendo que a volta de Jesus se aproxima, orar mais, observar mais onde estamos congregando, onde estamos servindo, avaliar a vida do nosso pastor, da nossa pastora, do nosso bispo, do nosso apóstolo. Você tem o direito, você tem o dever de fazer isso aí. Não é errado não, você querer saber como que está a vida do teu pastor, a vida da tua pastora, é seu direito. Nos dias em que nós estamos vivendo, temos que avaliar tudo isso. Quando você for entrar em uma igreja, estiver pensando em congregar em uma igreja, procure
avaliar, não vai entrando e falando, vou ficar aqui, Deus me mandou aqui, acabou. Não, procure avaliar se o pastor é casado, se o pastor tem a vida no altar, se o pastor tem uma preparação teológica, preparação espiritual. Procure ver como é que é a vida do pastor em todos os sentidos. E aí, se você ver que estiver tudo de acordo, você esteja avaliando ainda detalhadamente por algum tempo, servindo a Deus ali dentro, e depois você então se firma naquele lugar. Mas não entre por esse caminho dos desigrejados dizendo que está tudo perdido, que todos os pastores são da mesma forma, que todos os pastores são do mesmo jeito. Não, nós temos que entender que isso já estava escrito que aconteceria. Então, o que ocorreu agora nessa semana, olha aí, com a Flor de Lis, com o pastor Everaldo, para nós que servimos a Deus e estamos firmados na palavra, simplesmente está se cumprindo o que Jesus já disse. E nós estamos firmados lá em Hebreus 12, versículo 1 e 2, que diz assim: sigamos, pois, firmes a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Em nome de Jesus Cristo, não se escandalize com nada disso. Vai vir coisas piores ainda. Deus já tem falado que esse ano de 2020 iria cair a máscara. Dê uma olhada em um vídeo que eu coloquei aqui, logo no começo do ano. Foi colocado em janeiro, a respeito de todo o histórico que Deus iria permitir que acontecesse nesse ano de 2020. Deus fala lá em janeiro dessa mortandade, que estaria ocorrendo, que estaria acontecendo. Deus fala das máscaras que estariam caindo, que estariam sendo arrancadas, dos escândalos que viriam à tona. Está tudo avisado. Procure aqui na playlist aqui, você vai ver esse vídeo aí, que é profecia para 2020, Brasil, Venezuela e o restante do mundo. Está descrito dessa forma lá. Procure aqui, dê uma olhada e você vai ver que Deus fala tudo isso lá. Eu tenho um outro vídeo também, que ele tem o título a igreja, a maçonaria e a prostituição. Dê uma olhada aí também, que Deus já falou isso também no começo do ano. Deus já falou a respeito de todos esses escândalos, que ele iria arrancar a máscara. Não se assuste por causa disso. Não se escandalize, Deus já avisou tudo isso. Dê uma olhada nesses vídeos que você vai ver que Deus avisou antecipadamente. Não temos que nos escandalizar, não temos que nos entristecer, antes pelo contrário, levantar a nossa cabeça e quando um ímpio vier te dizer, você vai falar assim, olha, isso tem em todos os lugares. Tem no segmento espírita, tem no segmento católico e tem no segmento evangélico. Não é diferente. Nós não estamos ainda num corpo glorificado. A igreja ainda não é o céu. A igreja não é constituída de querubins, arcanjos, serafins e coisas do gênero. A igreja é constituída de homens pecadores que querem mudança na sua vida, que querem transformação, que estão buscando um verdadeiro encontro com Jesus. E infelizmente no meio disso tem infiltrados os joios que foi semeado por Satanás. Quando os discípulos disseram assim, Jesus, por que não é arrancado então do meio do trigo o joio? Jesus disse, não, porque você não prejudica o trigo. E isso será separado no dia da colheita. Quando que é o dia da colheita? O dia do arrebatamento da igreja. O dia que Jesus voltar. Mas pastor, e que história é essa desse joio viver no meio do trigo? A palavra de Deus diz que enquanto o senhor da casa estava dormindo, o inimigo veio e semeou o joio ali no meio. O inimigo veio e fez a sua semeadura. E a mesma coisa que acontece. Aí está a igreja. O inimigo vem e faz a sua semeadura. O inimigo semeia os seus também no meio da igreja. O inimigo põe os seus também infiltrados no meio da igreja. Não se assuste não, no meio da igreja existem pessoas que estão envolvidas com maçonaria, existem pessoas que estão envolvidas com bruxaria, com feitiçaria, com macumbaria, pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que cheiram. Tem todas essas pessoas. Não é só como membro, não. Lá no alto escalão existem essas pessoas. Não se assuste com o que vai vir. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Nós devemos levantar a cabeça, alegrar o nosso coração, santificar a nossa vida e entender que está se aproximando a volta de Jesus. A palavra de Deus diz, quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Tu és santo, se santifique mais. Tu és sujo, se suje mais. Agora, uma coisa é certa, nós temos que ter capacidade, maturidade para viver em meio a um pântano cheio de lodo, como a garça. Sabe? Nós temos que ter a graça da garça. Qual é a graça da garça? Ela vive no meio do pântano, do lodo, e ela é toda branquinha e você não vê ela se sujar.
Você não vê ela se contaminar com aquilo ali, mesmo estando no meio do lodo. Assim somos nós cristãos. Mesmo estando em meio a todo esse lodo, em todo esse pântano imundo, nós manteremos nossas vestes brancas. Por isso que a palavra de Deus diz: em todo tempo sejam alvos as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não se escandalize, alegre o teu coração, porque a prisão do pastor Everaldo, a prisão que vai acontecer logo logo da Flor de Lis, e de outros escândalos que vão vir ainda nesse ano, guarde aí, que vão vir ainda nesses anos, é de pessoas grandes, de renome nacional, é simplesmente apontando a volta de Jesus Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, divulgue, propague, compartilhe, se inscreva nesse canal, em nome de Jesus, e dê uma olhada nessas mensagens aí. A igreja, maçonaria e prostituição, e também a mensagem profética que Deus deu no mês de janeiro para todo esse ano de 2020, tá bom? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.